Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais uma aula nossa do Revisando, né? Estamos chegando já na o que seria a reta final semana que vem, sem sexto domingo, o outro, você já vai estar lá bonitinho fazendo a sua prova para a Polícia Civil. Hoje, por exemplo, nós tivemos o simulado, né? O simulado, onde nós tivemos por volta de 30 participantes, mas muita gente não mandou o gabarito, né? Dentro do horário estipulado para participar do ranking, ok? Eu entendo que alguns tinham outras aulas, né? Não deu para fazer dentro do tempo, tranquilo, sem galho nenhum, mas que você pegue ali como referência para ver como é que o pessoal está indo, tranquilo? Eu diria que das que eu corrigi, claro, só a parte objetiva. A redação ainda não saiu a correção, tá? Mas dos 70 pontos, né, 70 pontos da parte objetiva, a maior pontuação que a gente teve foi 58. 58, ok? E lembrando que, para ter a redação corrigida, claro, não no nosso caso aqui, né? No nosso simulado a gente vai corrigir todo mundo que mandou a redação, mas na prova mesmo, para você corrigir a redação, tem que ter no mínimo 42. Tivemos colegas abaixo de 42? Tivemos. Então, esse pessoal tem que estar antenado. Por quê? Daqui a pouco, né, você não adianta ir super bem na redação se você não vai ter ela corrigida. Então, o teu primeiro desafio é justamente, né, fechar a nota mínima. Como alguns falam, mas ninguém passa com o mínimo, meu amigo. Então, você já está mal em raciocínio lógico. O raciocínio lógico diz que, ninguém passa sem o mínimo. A partir do mínimo, todo mundo tem chance, porque vai depender se é uma prova difícil, uma prova fácil. Já tivemos casos onde sobraram vagas. Se sobraram vagas, o que aconteceu? Você perdeu a vaga para quem? Para ninguém. Tua vaguinha está lá, só que você, infelizmente, não alcançou a pontuação mínima. Então, eu quero que você, né, quem participou do simulado, analise, avalie bonitinho aonde você vai poder extrair mais alguns pontos. Ok? Da onde você vai tirar mais alguns pontos. Perfeito? Para, primeiro, conquistar a nota mínima e a partir daí, claro, né, buscar esses 50, 60, né? Quem sabe 70 e aí a redação, né? Tranquilo, tranquilo, né? O cara que gabarita o resto da redação, com certeza ele vai escrever bem também, ok? Mas vamos ver, vamos ver. Eu quero ver se eu mando hoje ainda o caderno com o comentário das questões e a redação, né? A gente aguarda aí a posição da professora para compor o ranking final. Perfeito? Bem, recados dados. Lembrando que semana que vem tem a programação nova, vou colocar lá no grupo, né? A professora tem mais uma aula, tem a de informática também, né? Tem vários professores ainda que estão, né? A semana que vem vai ser agitadíssima, agitadíssima, ok? Como é que é, Diego? Isso, em busca do primeiro lugar, tá? Realmente, primeiro lugar geral. Pô, eu ia ficar, né, ultra feliz, né? E acredito que todos os professores, se o primeiro lugar saísse aqui do Revisando. É claro, como eu já trabalhei em outros cursinhos, eu sei que nós não temos um filho só nosso. A gente tem aquele filho compartilhado. Aquele filho compartilhado. Você está estudando com a gente, mas você estuda em outro cursinho, né? Então, sem problema de dividir o mérito, mas que a gente teve uma ajudinha, a gente teve uma participação, com certeza teve, e a gente vai ficar muito orgulhoso de todos vocês, ok? Então, continua firme, está no caminho certo, né? Vamos chegar nessa vaga aí, com certeza. Professora, comanda eles aí. Hoje é com a professora Karine, a parte de legislação especial. Abraço. Pode comandar aí. Obrigada, professor. Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Parabéns. Vocês estão aqui nesse sabadão, 25 de setembro, animados para fazer uma revisão, tá? Maravilhosa. É 2 horinhas, mas vai ser muito importante. Então, muita boa noite. Vamos muito animados. E um recadinho especial, né? Do conselho amoroso da professora. Acabou a aula, descansem.
descansa, tá? O descanso também é importantíssimo para o seu aprendizado. Então, agora é momento de leitura, é momento de uma revisão, as questões, simulados, mas você precisa do seu tempo para descansar. Gostaria de falar já com o professor Márcio e todos os alunos que eu estou com um probleminha na internet aqui, não estou conseguindo conectar pelo computador. Eu vou pedir só um minutinho aqui para ver se eu consigo reconectar para eu conseguir compartilhar a tela para a gente começar a nossa mega revisão, porque eu tenho esse material já todo comentado, né? Eu já mandei as questões para vocês, então eu presumo que vocês já fizeram, o gabarito está aí, nós vamos corrigir, comentar, dicas e jurisprudências, né, importantes sobre o tema de legislação especial, e é o que eu estou contando, esperando, né, para a sua prova. Então, é uma aposta com as questões dessas legislações. Tudo bem, Dani, se você já começou, já fez, está ótimo, é isso aí. Então, vou pedir um minutinho aqui para eu conseguir, para eu tentar abrir, porque a minha internet aqui, ela está instável, tá? Eu estou na minha casa na roça, aqui em Felizlândia, e aqui também estava a internet. Eu não sei porque eu não estou conseguindo acessar pelo computador. Então, vou pedir encarecidamente a compreensão de todos vocês, meus amores. Só um minutinho para eu tentar conectar aqui. E aí vocês me contam como é que tá o coraçãozinho de vocês, faltando uma semana para a prova, semana que vem vocês vão arrasar. Como é que tá? Boa noite a todos. E aí, pessoal? Boa noite, Franciana. Boa noite, vocês que estão chegando agora. Tá daquele jeito? Gente, um minutinho aqui, eu vou pedir socorro aos universitários, tá?
vamos corrigir, comentar. Iniciando a gravação aí, tá tudo ok? Estão conseguindo me ver, me ouvir? Tá tudo tranquilo? Podemos iniciar? Tudo certo aqui, prof. Beleza, então vamos iniciar a nossa mega revisão especial nesse sabadão, tá? Véspera de prova, faltando uma semana para a sua prova. Você vai arrasar na Polícia Civil do Paraná, vai dar tudo certo. Gente, não é prova da NASA. Vai cair tudo que a professora falar. A revisão, a mega revisão de direito penal está sensacional. Vai cair exatamente aquilo que eu falar para vocês. Vai dar tudo certo, vocês vão arrasar, tá? Vai cair somente o que vocês sabem, não é prova da NASA, não vai cair nada diferente daqui. Eu vou compartilhar com vocês o material da aula de hoje para a gente poder iniciar a mega revisão com os pontos importantes. A gente sempre tenta, né, ter uma bola de cristal para poder tentar adivinhar. Professor Márcio, pode me colocar aqui para eu poder compartilhar? Eu preciso de ter o acesso aqui para eu poder compartilhar o material. Vou mandar uma mensagem aqui para o professor, não sei se ele está me ouvindo. Professor, me coloca, por favor, como anfitrião, para eu conseguir. Ok. Já estava mandando mensagem. Tá vendo? Ele fica aqui, ó. É o nosso mestre dos magos. Ele está aqui atento, olhando tudo, né? É o nosso suporte técnico maravilhoso, professor Márcio. Muito obrigada. Então, bora lá iniciar, tá, gente? Quem sabe faz ao vivo, me desculpe aí, mas deu tudo certo, a internet começou. Mas está sempre em QAP, né? É isso aí, Dani. E ele é rápido, ele é ágil e ele é muito efetivo, ajuda demais. Então, vamos iniciar a nossa mega revisão nesse sabadão, tá? São 2 horinhas, rapidinho, vai passar voando, vai ser sensacional, você vai revisar aquilo que você já sabe. Então, massificar aquilo que você já aprendeu, tá? Vou pedir para vocês anotarem aí, me seguirem lá no Instagram, nas minhas redes sociais, que eu vou estar postando conteúdo, tá? Estou iniciando ainda, começando a aprender a mexer na ferramenta, mas vai dar certo. A professora só tem tempo para estudar, não tem tempo para rede social. Então, a questão de número 1, quem marcou a letra A acertou, é a súmula 587. Eu tenho certeza que vai cair essa súmula para vocês, tá? Quanto à lei de drogas, nós temos que é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção do agente de realizar o tráfico interestadual. Já contei para vocês um caso prático, real, um caso concreto, né, de uma influencer que estava indo para Dubai, né, traficando drogas, e ela foi apreendida, né, em flagrante no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, mas a destinação da droga era em Dubai. Então, precisa dela cruzar a fronteira? Não, efetivamente não precisa. Só precisa de saber da destinação. Outra questão que eu acho que é questão da sua prova é perguntar qual a competência, tá? A competência vai ser do local da apreensão, tá? Nós temos um critério da prevenção, ou seja, o que é prevenção? É aquele que primeiro tomar conhecimento. Então, aquele que apreendeu as drogas, então, qual foi, por exemplo, o caso dessa influência aí do Instagram, tá? Essa modelo, enfim. A competência foi quem que aprendeu? Você pensa, aprendeu no aeroporto em Guarulhos, em São Paulo. Então, fácil demais. A justiça vai ser competente, a justiça de São Paulo. Simples assim. Então, você lembra, tem um julgado, tá? Do STJ, que é competente o local da apreensão das drogas. O examinador vai querer brincar com você. Você está preparadíssimo para colocar que é o local da apreensão das drogas, que vai ser a justiça competente, tá? Então, não vai ser a justiça de Brasília, vai ser a justiça de São Paulo, nesse caso concreto que eu trouxe para vocês, tá?
Letra B, a quantidade da droga apreendida, bem como a forma do seu acondicionamento, é essencial para a caracterização do tráfico interestadual, tá? Não tem essa previsão lá no artigo 40, tá? Vocês deem uma lida. E também nesse aumento de pena, aqui, ó, que nós temos no artigo 40, não tem exigência de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenadas. Que bagunça foi essa? Aqui nessa prova, examinador, assim, prova para promotor, né? Quis bagunçar, misturar organização criminosa, que eu digo que organização criminosa é o crime dos 4, né? Você tem que ter 4 pessoas e penas superiores a 4, então é tudo 4, tá? O crime dos 4. E bagunçou aqui com o aumento de pena. Então, uma aposta minha, eu venho falando com vocês, vai perguntar aumento de pena na lei de drogas, vai perguntar aumento de pena na lei de tortura. Normalmente, eles perguntam aumento de pena nessas leis. Então, eu vou estar trazendo para vocês essas dicas, essas jurisprudências, que é a minha aposta para cair na sua prova domingo que vem, tá? Próxima questão, número 2, quem gabaritou a letra E, né, acertou. Aqui nós temos o tráfico, tá? A figura do tráfico privilegiado. Vamos relembrar o artigo 33, parágrafo 4º, que o réu ele tem que ser primário, tem que ter bons antecedentes, ele não pode se dedicar a atividades criminosas e não integrar uma organização criminosa, que é aquela estruturalmente ordenada e organizada para finalidade de crimes. Então, o tráfico privilegiado poderá ser reconhecido mesmo diante da figura do tráfico majorado. Eu posso ter um privilégio e um aumento de pena? Sim. Eu posso ter um réu primário com bons antecedentes que não se dedica a atividade nem a organização criminosa? Ok. E mesmo assim ele ter feito isso, por exemplo, com transposição de fronteiras interestaduais. Pensa o seguinte, João é uma pessoa que ela tem uma dificuldade, tá, financeira, está passando por uma pandemia, enfim, e ela começa a vender droga, nunca se dedicou à atividade criminosa, tá? E ele fala assim, eu vou começar a traficar. E aí ele já começa como mula, né? O tráfico da mula, que é levar a droga para outro estado. Então ele sai daqui de Minas e vai lá para o Nordeste levar essa droga. Você está entendendo? Então, ele o quê? Eu tenho um tráfico, aí no aumento de pena, o tráfico interestadual, certo? Então, preste atenção. Eu posso ter o tráfico privilegiado, eu posso ter o aumento de pena? Perfeito. Entendimento da STJ é perfeitamente possível, não há nenhum problema, tá? Então, pode ser reconhecido o tráfico privilegiado e também a majorante do artigo 40, que tem as hipóteses. Aqui no final desse material, eu condensei para vocês os resumos, os julgados, tá? Tá tudo resumido no final aqui. O que eu peço? Que vocês só leiam esse resumo que está lá no final, tá? Que vai ter pontos importantes para você revisar: abuso de autoridade, tortura, racismo, e enfim, tá? Uma dica ali de cada uma, que é a minha aposta. Não dá para, em hipótese alguma, né, conseguir fazer a leitura de todas as leis. Isso aí eu pressuponho que você já fez. Então, nós vamos só pontuar dicas, porque não dá para falar, esgotar a matéria inteira de legislação especial. Olha só, Leandro, primário, de bons antecedentes, foi preso em flagrante porque tinha em sua casa, para fins de venda, 100 gramas de maconha e 150 de cocaína na forma de crack, conforme laudo do exame de material entorpecente acostado, tá? Após receber esse procedimento, já com decisão de conversão da flagrante, né, vai converter uma prisão em flagrante em prisão preventiva, o promotor de justiça deverá denunciar Leandro por crime único de tráfico de drogas, podendo a natureza do material entorpecente e a quantidade de drogas serem avaliadas no momento de o juiz fixar a pena base, em caso da condenação do artigo, tá lá no artigo 42, tá? Então, o que você tem que prestar atenção? Vai ter as hipóteses e também vai ter no artigo 59 do Código Penal, que são
a personalidade e as circunstâncias. Estou pedindo para você, grave isso. Personalidade e circunstâncias do agente, tá? Vai poder, sim, deve analisar, deve prevalecer esse entendimento de analisar a personalidade do agente e as circunstâncias daquela apreensão, tá? É a mesma coisa, você vai pegar um mega traficante ou você está pegando ali uma pessoa que acabou de entrar no tráfico. Então, a personalidade é diferente, as circunstâncias são diferentes, deve ser analisado isso. E aqui, Karine, por que é crime único, tá? Eu já trouxe esse julgado em outras aulas e eu vou repetir. Tá aqui nesse material para você revisar. Gente, não é porque eu tenho maconha, eu tenho cocaína, que eu vou responder por 2 crimes, tá? Então, é tudo droga, eu vou responder como crime único. E lembrando de aplicar o princípio da construção, da absorção, que é o crime meio. Então, eu posso me utilizar, por exemplo, de um maquinário para poder fazer, para poder, né, responsabilizar também o crime de tráfico de drogas? Sim. Só que o crime maior, né, o crime principal, que é o tráfico, ele vai absorver o crime menor, né? Senão a gente vai ter o quê? 2 penas, né, 2 aplicações, 2 crimes, e isso aí vai violar expressamente o princípio do non bis in idem. Não pode haver, né, dupla imputação de crime. Então, a pessoa responde por um crime apenas, tá? Crime único. Tranquilo, boa revisão, até agora está tudo tranquilo, eu já sei, né? Você já sabe disso. Então, vamos revisar mais sobre drogas. Eu quero aqui, ó. Segundo a lei de drogas, a natureza e a quantidade da droga são valoradas na primeira fase de aplicação da pena base. Então, eu quero que vocês deem uma lida, artigo 42 e artigo 59 do Código Penal, vai falar que no momento do flagrante, eu peguei lá o traficante, ele tá com tantas drogas, saquinhos, tá lá com os pinos, enfim. Qual que é a natureza dessa droga? Qual que é a quantidade dessa droga? A natureza, ela é maconha ou ela é crack ou é pedra? Qual que é a quantidade? Qual que é a personalidade e as circunstâncias? Então, o juiz, na hora de analisar isso, ele vai começar a fazer o cálculo de pena, famosa, né, também chamada pela doutrina, dosimetria da pena. Então, isso é aplicado aonde? Tá? Na primeira fase. E eu quero que você lembre disso para a sua prova, tá bom? Vamos ver o erro das outras, dizendo que natureza e quantidade apreendida impede o reconhecimento. Não tem. É justamente por isso que eu tenho o privilégio. A associação para o tráfico, gente, que eu tenho que ter mais de 2, a associação criminosa mais de 3, a organização criminosa mais de 4. 2, 3, 4. Começa pelo tráfico, depois a associação criminosa, depois a organização criminosa. Memoriza assim, nessa ordem, tá? E aí existe um simulado, né, do STJ dizendo que para configurar a associação, eu preciso da estabilidade e a permanência do crime, tá, com a previsão para a prática do tráfico. Não é simplesmente um dia ou outro, eu preciso de todo dia manter essa estabilidade para eu conseguir incorrer na pena da associação do tráfico. Então, às vezes, é muito difícil, porque nós temos vários traficantes, imagina ali, vários traficantes ali no morro, tá? E eles não vão falar que eles estão associados, né? Eles não querem uma pena maior, é claro. Então, eles vão falar que eles vendem cada um por si, né? Vamos colocar que eles são empresários individuais da venda da droga. Nesse caso, eu não vou ter o quê? A estabilidade, permanência e associação de pessoas. Então, às vezes, é difícil configurar essa associação para o tráfico. Então, eu espero que você entenda. Eu tenho que ter mais de 2 e tem que ter a estabilidade e permanência. Se você já sabia, ótimo. Se não, agora é a hora de você lembrar. Não vai ser sempre associação para o tráfico. Se colocar lá na prova, João, Maria, José, eles estão vendendo droga, eles se associaram? Depende. Você vai me responder direito, sempre depende. Depende, vai ter uma exceção e a exceção da exceção, né? Direito é assim, porque a gente brinca. Então, vai lembrar para mim que a associação para o tráfico tem estabilidade e permanência. O tráfico internacional configura tipo autônomo, enquanto o tráfico interestadual é causa de aumento de pena. Aqui eu vou ter uma majorante, tá?
E no tráfico internacional também eu tenho a majorante. Na letra E, não confunda posse, né, que nós temos o posse de drogas para uso pessoal, artigo 28, que sofreu, né, uma mudança, e o artigo 33, parágrafo 3º, tá? Eu não quero que você confunda aquele tráfico compartilhado, tá? Que a pessoa oferece a droga sem objetivo de lucro, tá? A pessoa de seu relacionamento, por isso que eu falo que ele é compartilhado, é uma pessoa que você é seu amigo, é seu parente, é uma pessoa de relação afetiva, tá? Você não pode confundir, porque se eu tiver, preste atenção, se eu tiver com a droga, tá? Em cima do muro, e o policial está na minha frente, ele tem que fazer o flagrante. Se eu não estou pegando a droga, simplesmente estou fumando a maconha e soprando, eu estou portando? Não. Eu estou trazendo comigo uma droga? Não. A droga está no muro. Eu só estou fazendo o quê? O uso. E qual que é a tipologia, ou seja, qual que é o fato típico? O tipo legal do artigo 28 é a posse. Se eu não ter a posse, quer dizer que se eu estiver fumando com cigarro de maconha em cima do muro, o policial ele vai poder me prender? Claro que não. Tá? Eu tenho que ter a posse. Então, você lembra, a posse é uma coisa permanente. Eu tenho que estar com aquilo, carregando, trazendo, depositando. Eu tenho que estar com aquilo guardado em mim, tá? Dessa forma, eu quero que você lembre disso. Desse exemplo aí, é bem ridículo, mas vai te fazer lembrar, tá? O quinto, falando que não admite, tá? Isso também é entendimento do STJ, que não admite a suspensão condicional do processo. Por exemplo, no tráfico privilegiado, na hora de fazer o cálculo de penas, que eu não sou nem louca de tentar fazer isso com você, vai ter frações, tá? E vai ter redução lá de pena. O que vai acontecer? Essa pena tem que ser a pena para o sursis, né, processual, para a suspensão condicional do processo, a pena mínima é igual ou inferior a 1 ano. E nesse caso, no tráfico privilegiado, do 33, parágrafo 4º, a pena vai ser maior que 1 ano. Então, você vai anotar assim, ó, tráfico, tá? Não admite a suspensão condicional do processo, tá? Admite a transação penal? Não admite transação penal. Ou seja, eu estou ligando a lei de drogas com a lei 9.099, onde eu tenho os benefícios, os institutos processuais que são muito benéficos para o réu, né? Composição civil dos danos, nós vamos falar na aula de hoje, a transação penal, a suspensão condicional do processo, ou seja, você tem que saber relacionar isso, porque você precisa saber de quê? Das penas mínimas e memorizar. Ah, só isso, não precisa ser gênio, só memorizar. Gente, infelizmente a prova, nem sempre ela vai exigir de você um conhecimento, um raciocínio, que eu acho que deveria ser, né? A capacidade de interpretar, contextualizar, seria maravilhoso. Não, ele te pede memorização, então não precisa ser um gênio para memorizar. É só você repetir aquilo todo dia, que aí fica fácil. Então, anotem essas alternativas aqui num post-it como revisão, vai ser interessante. Então, você coloca, não admite transação penal, não admite suspensão condicional do processo, não admite fiança, porque não é equiparado a hediondo, então admite fiança. Olha só, gente, olha aqui a pegadinha. Eu tenho aqui que no tráfico de drogas não são todas as espécies do tráfico que serão hediondas. Então, tráfico privilegiado, eu não tenho hediondez, então ele é fiançável. Para mim, é a melhor questão de prova. Todas as questões de prova, ou vai cair na sua prova de constitucional, escuta o que eu estou te falando, vai falar sobre inafiançabilidade, imprescritibilidade, pode ter certeza. E também, ou então vai vir nessa prova aqui de legislação, na prova de direito penal, processo penal, tá? Quanto ao regime inicial fechado, nós vamos falar bastante disso na aula, gente, porque isso é inconstitucional, tá? Obrigar alguém a cumprir pena inicialmente em regime fechado. Por quê, Karine? Porque fere o princípio da individualização da pena. Então, por mais que todos nós participamos de um crime, cada um tem que ter sua pena individualizada. Por quê? Cada um vai ter a sua culpa, cada um tem as suas circunstâncias, os seus motivos, uma personalidade. Então,
sempre vai ter um programa individualizador da pena para cada pessoa. E não quer dizer que tem que ser para todos o regime fechado. Ficou claro? Fácil e tranquilo, né? E também dizer que, ó, esse não, na verdade, admite a conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então, você vai colocar o que no seu post-it? Pode o quê? Converter PPL, converter em PRT. Pode sim. Você não precisa ficar preso. Existem outras medidas menos invasivas, menos restritivas, tá? Do que a prisão. Então, eu vou dar uma pena alternativa ali, restritiva de direito, tá? Por exemplo, ele não vai frequentar determinado lugar, ele tem que falar onde que ele está, ele tem que estar trabalhando, ele vai ter horário para chegar em casa, enfim. Dessa forma, né, eu tenho a possibilidade de PPL, pena privativa de liberdade, ser convertida para PRD sem problema, tá? A questão de número 6, quem marcou a letra D acertou, tá? Daqui a pouco eu pergunto como é que estão indo, quando a gente chegar na 20ª, eu vou saber. A doutrina classifica aqui os crimes, né, quanto é hediondo. Então, o tráfico, a associação para o tráfico não é hediondo, tá? Trouxe justamente para você relembrar. O crime de homicídio híbrido, eu tenho um homicídio qualificado e privilegiado, ele ostenta a natureza de crime hediondo? Não, por ele ser híbrido, tá? O homicídio privilegiado não é hediondo. Qual que é o homicídio hediondo? É somente os qualificados e aquele, quando for individual, em ação de grupo de extermínio. Por isso que a letra C está aqui, ó. O crime está errada, né? O crime de homicídio simples, em hipótese alguma, é considerado hediondo? Não, eu tenho a exceção que, no caso de grupo de extermínio, vai sim ser qualificado como hediondo, tá? Que é uma construção doutrinária. Isso é previsto taxativamente na Lei 8.072 de 90, ou seja, qual que é o princípio, né, a natureza jurídica para saber qual crime é hediondo? Isso você vai ter que olhar o sistema legal, somente é hediondo que a lei traz para a gente. Então, você tem que memorizar o rol de crimes hediondos, principalmente porque nós tivemos a alteração trazida pelo pacote anticrime. Isso vai cair na sua prova, com certeza, tá? Então, eu estou aqui relembrando para você. E a letra D, né, que o condenado pela prática de crime hediondo ou assemelhado pode iniciar o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime mais brando do que o fechado. Claro, ele tem que iniciar no fechado? Não, ele pode iniciar a cumprir pena num regime semiaberto ou aberto perfeitamente, tá? Não há problema. E lembrando aqui a letra E, que eu já falei para vocês, da progressão de regime da Lei 7.210 de 84, nossa querida Lei de Execução Penal, no artigo 112 trouxe para a gente as regras de modificação da progressão de regime. Lembre-se que quando cai legislação especial, eles sempre cobram, né? Qual que se era 2/3, 3/5, eram assim. Agora eles vão cobrar aquela tabela. Você precisa memorizar a tabela, tá? Conforme eu expliquei. Coloca primário e reincidente de lado e grava isso, tá? E reincidente específico, eu quero que você lembre, está lá no parágrafo do artigo 112, dizendo que reincidente específico, então, pratiquei crime hediondo, pratiquei crime equiparado a hediondo, tráfico, tortura, o que for, ou pratiquei estupro, um crime hediondo, ok. Eu vou lá e pratico novamente. Eu vou ter direito ao livramento condicional? É claro que não. Por quê? A pessoa, ela comete o crime novamente, eu vou ser boazinha com ela e deixar ela ir para casa? Ela ser liberado? Porque aquele liberado com condições, ele vai ser liberado e vai ter penas restritivas. Por exemplo, chegar no horário marcado, em casa, não ficar na rua, não frequentar bares, enfim, mas ele vai cumprir a pena em liberdade, né? Se ele preencher os requisitos lá. Não, esse cara, ele reincidiu em crime hediondo. Eu não vou dar livramento condicional para esse cara. Te assustei aí? Que bom. Leva isso, anota isso aí, esse resumo, tá? Para você ir para sua prova sem errar isso. A questão de número 7, quem marcou letra D, tá certo, tá? O agente que é procurado pelo crime de extorsão mediante sequestro em sua forma qualificada estará impedido de obter durante o processo ou após a condenação anistia, graça e indulto, tá? Não fala, né, na Constituição Federal não é simétrico ao que fala na legislação especial.
mas a gente tem que fazer uma analogia aí, uma interpretação analógica, tá? Que nesse caso aí a gente coloca aí anistia, graça e indulto. Eu trouxe para vocês a tabela que vale ouro para a sua prova, tá? Eu te prometo que vai cair uma questão dessa. O que você vai fazer? Você vai pegar todos os crimes que sempre caem e vai ver quais admitem fiança, quais admitem prescrição e quais que admitem a graça, anistia e indulto, tá? Esse insuscetível de GAI aqui GAI é graça, anistia e indulto. Por que ela vale ouro? Porque toda a prova eles perguntam isso. Se o crime hediondo é imprescritível, ele não prescreve o crime hediondo, tá? Tráfico, tortura e terrorismo, aqui, ó, não prescreve, é imprescritível. Agora, racismo é imprescritível. A ação de grupo armado é imprescritível, porque inafiançável eu nem vou perder tempo, todos são sim, tá? Eu só quero que você analise esses dois aqui, ó, o que tem sim e não, tá? Entendeu? A imprescritibilidade e a insuscetibilidade de graça, anistia e indulto. Isso aí vai cair na sua prova? Com certeza, tá? Então, você precisa saber. Em uma das suas alternativas, vai vir essa pergunta de tal crime admite fiança ou não. Então, eu quero que você, o quê? Printa essa tabela, faz o seu post-it fofo, com o seu marca-texto lindo, coloca da testa na sua parede e leia isso até o dia da sua prova, tá? Depois pode me agradecer, vai dar certo. Questão de número 8. Também dos crimes hediondos. Se alguém tiver uma pergunta, por favor, pode ficar à vontade. Tem alguém com áudio aí ligado. Se não for fazer pergunta, desliga, por favor. Bora lá. Sobre os crimes hediondos, gente, o homicídio qualificado, ele é hediondo, já vimos. O feminicídio é o quê? É um homicídio qualificado. Então, preste atenção nos homicídios qualificados. Eles vão ter uma nova nomenclatura, um novo nome, o conceito, mas não deixa de ser o quê? Homicídio qualificado. Todos os homicídios qualificados são hediondos. E o homicídio simples, somente aquele em grupo de extermínio. Pronto. Homicídio você não vai errar. Você já sabe, tá? Você vai fazer essa revisão tranquila. Você já sabe. Agora, B. O crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável é hediondo. Perfeito, tá? O crime de corrupção, gente, já tentaram, tá? Naquela época das manifestações, né? O gigante acordou. Eu acho que foi um negócio da tarifa lá de 10 centavos, 30, não é 30 centavos. Se você lembra disso, eles tentaram incluir a corrupção como um crime hediondo. Aí você adivinha por quê? Não foi incluso, não é hediondo, tá? Porque hediondez tem um tratamento repugnante, tem um agravante, ele é punido com maior rigor, né? A pessoa não vai ter nenhum benefício do Instituto do Direito, o Estado não vai permitir essa pessoa a ter nenhum benefício. Aqui, sobre a exposição de perigo em embarcação ou aeronave, tá? Fala que é hediondo, mas não é hediondo. E hediondo é lesão corporal dolosa gravíssima, tá? Eu tenho aqui hediondez na lesão corporal dolosa gravíssima, sim, desde que seja contra pessoal da segurança pública, da Força Nacional da Segurança Pública e os militares, né, que se enquadram. O corpo de bombeiro, né, os policiais militares e o mãe. Mãe é quem? Marinha, Aeronáutica e Exército. Então, eu falo assim, a força bruta aqui em casa é minha mãe. Quem que é a mãe, né? Forças Armadas, você já lembra. Forças Armadas é mãe. É Marinha, Aeronáutica e Exército. Tu não esquece essa bobagem nunca. Agora, também, se tiver uma lesão corporal dolosa, eu falei grave? Não. O examinador vai brincar e vai colocar grave na prova. Você não vai errar. É hediondo se for gravíssima. E também ele vai colocar lá, cônjuge, companheiro até 3º grau. Ele vai falar que não foi você, policial, que se machucou, mas foi sua esposa, foi sua companheira, foi um parente até consanguíneo até 3º grau. Esse tio, esse parente, esse ascendente ou descendente, também ele vai estar dentro ali
lesão corporal dolosa gravíssima, desde que tenha realizado essa lesão em razão da função de funcionário público, tá? Muita atenção aqui para essa idiotez da lesão corporal dolosa gravíssima. Gente, não assusta, foi um fogo de artifício aqui, tá? A pupila minha nem fechou. Bora lá, questão número 9, tá? Quem marcou essa aí, quem errou essa aí, eu tenho uma péssima notícia para você, tá? Porque não tem como errar essa questão. Essa questão ela veio de graça, justamente para você, assim, aquela para não zerar a prova, tá? O furto qualificado pelo emprego de explosivo, ele é crime hediondo, mas o roubo qualificado pelo emprego de explosivo não é hediondo. O examinador, sabendo dessa assim, atrocidade legislativa, nessa aberração do examinador, do legislador, que deixou de colocar o roubo com emprego de explosivo como hediondo, sendo que o furto é menos grave que o roubo, mas somente o furto é hediondo, tá? Não cabe a gente discutir aberrações jurídicas, mas provavelmente vai haver uma alteração legislativa por demandar essa incompatibilidade. Se um crime mais grave, como o roubo, qualificado com emprego não é hediondo, por que o furto seria? Mas eu quero que você leve aqui esse furto qualificado aqui, as demais não são, tá? Questão de número 10. Eu tenho aqui uma dica para vocês, que toda vez que você lê, você vai ver lá, a lei de racismo, né? A lei 7.716 de 89, é isso mesmo? Todos os verbos dele são impedir, negar, recusar, obstruir, são verbos negativos, pesados, de impedir, de obstruir, de negação. É sempre coisa ruim, tá? Se você vê alguma questão que não trouxer nenhum verbo com essa finalidade negativa de impedir, de obstar, de dificultar, de recusar, de negar, enfim. Então, aqui só poderia ser quem? Injuriar alguém, tá? Que eu tenho a injúria racial, e eu peço para que vocês não confundam, tá? Que a injúria racial é diferente do crimes de racismo. E como, né, traz a Constituição, se eu não me engano, inciso 52, não me recordo agora o inciso, que todos os crimes, né, de racismo inafiançáveis, imprescritíveis e também todos sujeitos à pena de reclusão, tá? Laura é proprietário, questão de número 11. Laura é proprietário de uma lanchonete, admitia em seu estabelecimento a frequência de pessoas de raça negra, mas recusava-se a servi-la. Gente, não precisa ser gênio, é só você ver lá, tá escrito recusar, é crime de racismo. Então, configura discriminação racial, ponto. Não tem dúvida. Vai vir na prova algum verbo negativo. Impediu, dificultou, obstou, recusou, negou. É sempre assim, tá? Então, fica tranquilo. Por mais que você não memorize todos, tá? Agora, o que tem de diferente na lei, né? 7.716 que eu quero chamar a atenção. Tem uma causa lá que é de anunciar. Ela é diferente, a pena dela é diferente, a pena dela é de multa, a pessoa vai ter que fazer promoção da igualdade racial, tá? Então, esse artigo 4º, parágrafo 2, eu vou pedir uma atenção especial. É a minha dica para vocês. Se vier na sua prova, né, que teve um anúncio, tá? E o recrutador colocou que tinha que ser uma pessoa loira, branca, loura dos olhos verdes. Pode fazer isso? Não, vai configurar racismo, tá bom? Não pode fazer isso. Então, o Alisson, né, que exigiu um anúncio de recrutamento de trabalhadores, aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essa exigência. Por exemplo, eu vou fazer um filme aqui, eu preciso de um caminhão de japonês, tá? Não, você chama as pessoas, e aí sim, depois você vai, se você quer fazer, né, alguma coisa específica. O que você não pode, gente, é anunciar, tá?
com aspectos de aparência de uma raça. Por exemplo, eu quero só raça branca, eu quero só raça negra. Não pode, tá? E vai acontecer que as penas são diferentes, tá? Aqui, ó, é o... Sim, poderia ser imoral, mas como não especificou a aparência, tem que falar o quê, ó? Aspectos de aparência próprias de raça ou etnia. Para falar, eu preciso de uma raça tal, tá? Entendeu? Se eu falar, todo emprego, gente, que é uma pessoa de boa afeição, né? Beleza, então preste atenção. As penas são diferentes. Com todo mundo que pratica o racismo vai ter a pena de reclusão. Eles vão brincar, falar que é pena de detenção. Não, todo mundo é reclusão. Só que nesse caso aqui, nessa questão, olha só, quando a pessoa anuncia, é só nesse caso, tá? Teve um aluno hoje que me fez uma pergunta, ela vai até assistir essa aula gravada, ela falou, Karine, mas tem uma pena aqui no crime de racismo, que a pena é de multa e de prestação de serviços da comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial. Aí ela falou comigo, então não são todos crimes que são de reclusão. Sim, todos são, tá? Porque você vai ter que levar o mandado de criminalização do racismo da Constituição, que diz todos os crimes terá, nos termos, né, da lei, será o quê? Todos apenados com reclusão. Ponto final. Ah, mas você quer aprofundar, quer... Não vai caçar ovo, não. Cabelo em cabeça de ovo, não. Não dá. É para simplificar. Então, você pensa nisso. Eu tenho a pena de reclusão normal. Agora, quando for anúncio, você vai lembrar dessa dica. Vai ser uma multa, uma prestação de serviço, e essa pessoa ainda tem que fazer atividades que promovam a igualdade racial, tá bom? Então, em alta, outra dica que eu quero falar para vocês, como nós não temos a lei, né, da homofobia, por uma omissão legislativa, você sabe, quando o legislador ele tem que criar lei e ele não cria, isso gera um direito para a pessoa, né? Ela tem um direito da lei. Só que aí eles vão regulamentar isso, vão pedir isso por meio de mandado de injunção. O mandado de injunção, que é um remédio constitucional, vai visar o quê? Regulamentar a falta dessa norma, né? Então, pela falta na norma regulamentadora, o mandado de injunção, ele veio. Nesta forma, se vier na sua prova que alguém praticou o crime de homofobia, vai ser aplicada qual lei? Enquanto não for criada a lei da homofobia, é aplicado a lei 7.716 de 89, a lei de racismo, tá? Porque ainda há uma omissão legislativa, não tem a lei. Próxima questão, tá? Eu vou falar para vocês aqui da Lei 9455, da tortura resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Conta para mim se você sabe qual que é a pena normal de tortura. Você lembra qual que é a pena de tortura? Não estou falando se ela é qualificada pela lesão corporal nem pela morte. Você lembra qual que é a pena da tortura? Dois a 8, Daniele. O que acontece? Normalmente, não cai perguntar quantum de pena, quantidade da pena. Porém, na tortura, nós temos aí algumas provas, tá? Que tendem a cobrar. A sua prova, que é extremamente legalista, também traz letra de lei. Agora, eu sou totalmente contrária ao OCP pergunta muito assim, o número, a quantidade específica da majorante das penas, isso aí não vai, de forma alguma, mensurar, né, o seu valor ali, a sua inteligência. Isso aí não vai cobrar. Eu só coloquei aqui para a gente relembrar de 2 a 8 anos, perfeito, tá? Professora. Oi. Naquela questão que você falou lá na 12, então se vir falando de anúncios ali, a gente vai entender que tem reclusão também? É isso? Não. Nesse crime de anúncio,
Está lá que a pessoa vai ficar sujeita às penas de multa, de prestação de serviços a comunidades, incluindo também atividades de promoção da igualdade racial. Entendeu? Ah, tá. Então, beleza. Obrigado, valeu. Você conseguiu entender? Agora, se vier o crime, né, normal, é só essa pena no crime de racismo que é diferente. O resto, todo mundo é reclusão. Se vier na sua prova que todos os crimes de racismo são apenados com reclusão, tá certo. Só que você está entendendo que eu estou trazendo aqui, porque a Constituição fala isso. Você tem que anotar isso, não vai discutir comigo, com a professora, só marca isso na prova. Que todos os crimes de racismo são apenados com reclusão em ponto final. Agora, você sabe que no artigo 4º, parágrafo 2º aqui, parágrafo 4º, né? Parágrafo 2º mesmo. Você tem aqui uma modalidade diferente, que é a multa, que é a prestação de serviços para a promoção de igualdade racial, tá bom? Infelizmente, tá? A prova suas, né? Acho que alguém fez uma pergunta aí se cobra pena. Não é comum cobrar, mas cobra a literalidade. Já cobrou quanto de pena, mas assim, não é igual ao CP que todas as questões cobram quantidade de pena majorante, falando assim, a majorante é de 1/6 a 2/3, tá? E você tem que saber. Uma coisa é você saber as hipóteses, outra coisa é você memorizar todas as penas, entendeu? Perguntaram para mim lá uma pena de um crime eleitoral, cara. Eu sabe o que é você chutar, assim, você não faz a menor ideia. Eu estava memorizando, eu comecei a memorizar os crimes do Código Penal. Eu ia começar, memorizei de tortura, de abuso, fiz tabelas, né, para memorizar, que eu não lembrava que crime eleitoral, cara. Chutei, acertei, foi sorte, mas assim, isso aí não vai medir meu conhecimento. Não analisou, né, o meu poder de raciocínio, de contextualização da matéria, né, de forma alguma. Mas a sua prova pode vir a cair uma pergunta, sim, uma. Eu acredito que uma pergunta pode perguntar. Mas não é o perfil. Ela é legalista, ela cobra a letra de lei, mas ela não vem com essas picuinhas igual a prova da OCP, que cobra tudo, né? Perguntando mesmo. Cada letra você tinha que saber uma majorante. Essa aqui é incorreta, vamos relembrar. Nós temos a tortura prova, a tortura castigo, a tortura discriminatória, tá? Vai ter o resumo da tortura, eu peço para vocês fazerem esse resumo. O que eu quero dizer é que tem também a tortura para atividade criminosa, é a tortura crime. Nesse caso, gente, é crime. A pessoa ela tem que ser torturada para praticar um crime, tá? Constranger alguém com emprego de violência ou ameaça. Eu viro e falo assim, Daniel, se você não matar a Daniele, eu vou matar seu filho, eu vou matar sua mãe. E aí você vai lá e pratica um crime. Agora, se você praticar uma contravenção, nesse caso, não vai aplicar a tortura crime. Pode aplicar um outro crime, tá? De coação moral irresistível, mas não vai ser a tortura. Porque na tortura, gente, olha essa pegadinha, tem que ser o crime. A pessoa tem que ir para praticar um crime. Por exemplo, matar outra pessoa. Agora, se for uma contravenção penal, não vai responder pelo tortura prova, tá? Então, eu trouxe essa aqui do crime para você observar aqui a contravenção. E também, gente, se tiver que não houve emprego de violência nem ameaça, não é tortura. Tem que ter o quê? Emprego de violência ou ameaça. Todos constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, constranger alguém com emprego de violência ou ameaça. Então, constranger sem emprego de violência ou ameaça não é tortura. Ficou fácil para você, tá? Lembre disso. Agora, as majorantes, tá? No final tá tudo ali, essas majorantes, tudo que eu tô falando, os julgados, tá tudo resumidinho, tá? Que aí ficou condensado. Eu acho que fica melhor do que você pegar tudo, né? Você pega só o resumo para você ler aí até sua prova, tá? Para você fixar esses resuminhos. Professora? Pode perguntar. A questão da homofobia no crime de tortura aí, como é que ficou? Eu falei, o que acontece? Se a pessoa pratica homofobia, não tem a lei. Ela vai ser penalizada pelo crime na lei de racismo, tá? Então, por essa omissão legislativa, né, tem um mandado de injunção, nesse caso, vai responder na lei de racismo até ser criada uma lei de homofobia,
Conseguiu visualizar, entender? É porque a tortura traz racial e religiosa. Sim, tortura RR, racial ou religiosa. Não entra aqui, ó, eu vou falar disso, tá? Eu ia falar daqui no próximo slide, se eu não me engano. Não entra. Não, tá lá no resuminho, eu coloquei. Pulo do gato. Não entra questão de gênero. Então, se alguém torturou, né, praticou a tortura porque a pessoa é gay, é LGBTQI+, né, por exemplo, vai responder por tortura? Não, porque a tortura é RR. Se for para uma questão racial, vai ser tortura. Se for para uma questão religiosa, vai ser tortura. Agora, por exemplo, uma questão política. Eu sou Bolsonaro e outra pessoa que vai me matar é Lula, por exemplo. É uma questão política. Vai ser tortura? Não. Se ele me torturar, tá? Se for um crime preterdoloso, a tortura com resultado de morte, nesse caso, não vai poder qualificar tortura, vai ser outra coisa. Vai ser lesão corporal, vai ser homicídio, mas não vai ser tortura. Tortura, você não pode colocar gênero, você não pode colocar política, ou, por exemplo, tinha um mendigo, tá? Uma pessoa em situação de mendicância, sem recursos financeiros, morando numa ponte, e eu vou lá e torturo aquela pessoa. Pode? Não. Nesse caso, vai ser outro crime. Ou vai responder pela lesão que provocou, pelo crime que realmente provocou, se foi matou, né, por meio do cruel, botou fogo, igual o caso do índio, vai responder pelo homicídio. Por que não vai responder tortura? Porque tortura, a previsão é somente RR, 2 R. Você vai lembrar de raça, religião, tá? Tortura tem 2 R's, tortura. Você vai lembrar de raça, religião. Não entra questão política, questão econômica, social, e não entra questão de gênero. Ficou bem claro? Sim. Então, olha só. Eu trouxe essa prova aqui, essa questão, vocês já fizeram essa questão comigo, tá? É para você revisar o quê? O crime é cometido por agente público, tá? Ele tem que ser cometido por agente público. A letra A diz que aqui, ó, tá errado aqui, ó. O crime é cometido contra agente público. Eu não quero que seja você aquele Juninho afoito, apressado. Sabe o Juninho precoce, que sai lendo e sai marcando? Eu quero que você leia com calma. Porque se você tiver calma na hora da leitura e conseguir ler 2 vezes a questão, você vai conseguir medir e marcar a questão correta. Você não vai ter dúvida. Então, leia com calma, tá? O enunciado. Leiam as respostas com calma para você não acabar atropelando e errando, tá? Igual o Juninho, que eu chamo o Juninho precoce. Toma cuidado. Errar questão boba que você sabe, né? Agora aqui, ó, o crime. O aumento de 1/6 a 1/3, ele tem que ser cometido por agente público. Então, é o agente público que vai praticar a tortura. Não é contra o agente público. Então, muita atenção com essa pegadinha, tá? Repouso noturno, nada a ver, confundiu. Isso aqui é 1/3 do majorante do furto, lá do 55, né? Que é crime contra patrimônio, não tem nada a ver com tortura. E aqui o dever de evitá-las ou apurá-las se omite em face dessas condutas, tá? Aqui eu tenho uma omissão própria, imprópria, nós vamos trabalhar hoje também na aula, tá? Eu quero que vocês lembrem que se vier na sua prova, cometido por agente público, criança, adolescente, gestante, pessoa com deficiência, que é PCD, maior de 60 anos ou mediante sequestro, e tem o cárcere privado, que já caiu em questão de prova, tá? O STJ fez uma interpretação extensiva, admite o cárcere privado. O que vai acontecer? Vai aumentar a pena da tortura de 2 a 8, vai aumentar de 1/6 a 1/3. Tranquilo? Revisão. Cabe afirmar que na tortura, genericamente, trata-se de crime próprio? Genericamente foi o erro da questão. Por quê? Tem crime próprio? Tem. Você pode praticar tortura? Pode. Mas você pode praticar a tortura propriamente dita, a tortura que é aquela que somente a polícia que tem a tutela de uma pessoa presa? Não. Você não tem como entrar lá no presídio e matar alguém ou torturar alguém, tá? É só o agente ali que trabalha com o preso, que é a pessoa que está submetida à sua guarda. Lembrando que, olha a pegadinha,
Tem que ser preso? Não, pode ser que a pessoa esteja submetida a uma medida de segurança. Por exemplo, aquele doido lá que deu a facada eu esqueci o nome, o bispo, né, que deu a facada no presidente Jair Bolsonaro. Nesse caso, ele ficou sujeito à medida de segurança. Se alguém torturar ele ali, também que é alguém responsável pela guarda, pela vigilância, pela tutela. Então, o Estado, ele protege aquela pessoa que está presa em medida de segurança. Lembre-se disso. Tá aqui, ó, o comentário, a pergunta, né, que o aluno fez, tá aqui, ó. Para tortura tem que ser racial e religiosa, tá? Não pode haver questão econômica, social, política ou de gênero, tá? Na versão especificamente omissiva, trata-se de crime próprio. Então, olha só, tem lá no resuminho quais são os crimes próprios, quer dizer que eu preciso de uma qualidade do agente. E quando o crime é impróprio, eu não preciso dessa qualidade. Na omissão, tá? Na omissão, na tortura omissiva, é o delegado de polícia ou é uma polícia, tá? É aquele que tem o dever de apurá-la ou aquele que comete o crime de tortura. E ele é um policial civil. Nesse caso, eu preciso que essas pessoas, essa omissão própria, né? Eu preciso que essas pessoas elas tenham a qualidade de agente público, que elas sejam policiais, que elas estejam sob a guarda de alguém. O que acontece? Nesses casos, gente, eles não vão responder pela tortura normal, né, que a gente fala que são as outras hipóteses de tortura, que é a reclusão de 2 a 8 anos. Eles vão responder nesse omissivo próprio, que são o delegado, a polícia, eles vão responder pela detenção de 1 a 4 anos. 1 a 4 anos, o que te fez lembrar? Poxa, se a pena for igual, ou inferior a 1 ano, vai caber o quê? Suspensão condicional do processo. Então, na omissiva própria, tá? Na omissão da tortura, a gente chama ela de tortura-omissão, tá? Esse crime omissivo da tortura é detenção de 1 a 4 anos. Nesse caso aí vai caber. Nos outros, né? Tortura discriminatória, tortura prova, tortura castigo, tortura crime, elas não vão caber. Tá lá o resuminho de tortura para você realizar, tá? Aqui, a previsão de crime por omissão em tortura, letra B, quem acertou, tá? Parabéns, porque eu quero que você lembre que nós temos a tortura na modalidade omissiva. Então, preste atenção. Eu sou delegada, tá? E eu tô lá fazendo o meu plantão na delegacia. Você, policial civil, chega com sangue no olho e tá lá o preso lá, o safado que você prendeu. Você desce o cacete nele, ok? Você é um funcionário público, um policial civil. E sabe o que eu faço? Eu finjo que nem tô vendo, vira a cara, olho pra cá e, ó, finjo que nem tô vendo, só ouvindo os berros, gritos e você metendo, descendo o cacete, metendo o pau lá no preso. Dessa forma, nós praticamos o quê? Crime omissivo, tá? Eu tinha o dever de apurá-lo e você deveria, né, trabalhar na legalidade. Você deveria estar cumprindo a lei, não era violando, praticando crime, né? Então, você também responde, todo mundo responde. Só que você vai responder por reclusão de 2 a 8 anos? Não, você vai responder detenção de 1 a 4 anos, porque nesse caso aqui é omissivo próprio, tá? Os funcionários públicos, então a gente pega leve aí com a gente, tá? Com a gente que eu falo vocês, futuros policiais, tá? Então lembre-se disso. Agora, ED, tá? Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003. Vou passar para vocês o que eu acho que vai cair na sua prova, tá? Então, como é que você acha que foi? Como é que foi até aí? Está acertando tudo? Errou bastante? Como é que está? Como é que estamos aí? Eu estou acompanhando aqui, na verdade, prof. Eu fiz 2 simulados hoje, não tive tempo de pegar aqui, mas eu tô conseguindo acompanhar aqui. Ok. Tranquilo. Eu queria que vocês tivessem, por isso que eu mandei ele ontem, para vocês fazerem ele ontem. Deixava pronto o gabarito e hoje vocês iam fazer o simulado para ficar tranquilo. Mas tudo bem, cada um no seu tempo. Eu só espero, né, que esteja sendo produtivo essas dicas importantes, relembrando pontos importantíssimos de cada uma legislação especial, tá? Porque não tem como, é impossível humanamente eu esgotar tudo aqui em 2 horas. Então vai ser o máximo de informação.
Bora lá? Eu tinha marcado a B nessa aí. Ok, então vamos lá. O crime de omissão, letra B, o crime de omissão de cautela se configura quando o possuidor ou proprietário deixa de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de, não são 14 anos, gente, são de 18 anos, 18 anos. E eu tenho uma outra questão aqui. Pode ser uma pessoa com deficiência mental. Agora, quando que esse crime ele vai realmente acontecer? Ele é de perigo abstrato? Não. Esse crime aqui é uma pegadinha, omissão de cautela, ele é de perigo concreto. Olha que sacado o STJ fez. Olha só, eu sou policial civil, eu deixo a minha arma em cima da mesa, ok? Eu deixei ela em cima da mesa, olha que exemplo maravilhoso. Eu deixo a minha arma em cima da mesa, eu tenho crianças aqui na minha casa, tá? Só que nenhuma delas pega na arma. Eu cometi o artigo 13 do crime de estatuto de desarmamento, omissão de cautela? Não, meus amores. Maravilhoso. Ou seja, quando que há consumação, quando que alguém pratica omissão de cautela? Quando esse menor de 18 ou essa pessoa com deficiência mental, né, que não tenha discernimento, ela se apodera, ela tem que pegar na arma. Você acredita numa coisa dessa? Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é entendimento do STJ, jurisprudência. Eu venho trazer para você esse caso prático para ficar mais fácil a didática e elucidação, tá? Então, quando que há omissão de cautela? Se eu deixar a arma aqui em cima, não há omissão de cautela. O menor, o Juninho sem cabeça, tem que ir lá e pegar na arma. Pegou na arma, não importa se ele atirou, se ele não atirou, ele tem que se apoderar da arma. Então, você vai ver numa questão de prova a palavra apoderar, tá? Pegar na arma. Você vai ver pegar na arma, vai estar lá. Então, a letra B está errada 2 vezes, porque 14 anos, tá? E tem que se apoderar da arma de fogo também, não se esqueça. Letra D, o Estatuto do Desarmamento diz que, para efeito de tipificação, as réplicas e simulacros de armas de fogo nunca se equiparam às armas de fogo. Quero que você leve esse entendimento aqui da jurisprudência do STJ, tá? Então, réplica, simulacro, se eu tenho aqui uma arma de brinquedo, ela não é equiparada à arma de fogo. Qual que é o princípio? O que eu vou aplicar, gente? Se eu tenho uma arma de fogo, é humanamente, você concorda comigo? É humanamente impossível os meios para eu atingir o meu resultado, né? Se eu uso a arma para atingir a finalidade de morte, se é uma arma de brinquedo, não tem nenhuma possibilidade. E aí eu vou responder, vai responder? Não, é crime impossível, tá? Absoluta impropriedade do objeto. Eu preciso de uma arma de verdade, tá? Então preste atenção nisso, nessa pegadinha. O porte compartilhado de arma de fogo é circunstância legalmente prevista como agravante da pena. Gente, eu posso ter negócio da porte e da posse. Aqui existe uma divergência jurisprudencial. Essa questão, essa alternativa C, eu não trouxe para vocês como questão que eu acho que vai cair na sua prova. Sabe por quê? O STJ pensa de um jeito, o STF pensa de outro jeito, que seria admitido concurso de pessoas no caso de porte compartilhado. Isso aqui não vai cair para vocês, sabe por quê? Ainda está resolvendo isso. Então, vai ter briga lá da 2ª turma com a 6ª turma, depois eu passo para vocês, tá? Eu quero que vocês lembrem que o delito de disparo de fogo é doloso, tá? Não é na modalidade culposa, é todos os crimes dolosos. Então, eu quero que você preste atenção. Eu sou policial, tá? Sou delegada de polícia civil e eu dou um tiro para o alto. Eu tenho um disparo de arma de fogo. Só que eu tenho o quê? Essa bala atingiu uma pessoa e eu tenho um homicídio. O que vai acontecer? Princípio da consunção, absorção. Esse crime maior, o homicídio, ele vai absorver o disparo de arma de fogo, que é um crime menor, tá bom? Então, você analisa sempre isso aí. E o disparo de arma de fogo, ninguém dispara sem querer, dispara porque ele é um crime de perigo abstrato, tá? Ou seja, o próprio disparo, não importa, né? Se ele for em vias públicas, provavelmente ele vai acertar alguém. Se esse disparo for num campo aberto, né, que não tem ninguém, provavelmente na previsibilidade do resultado não vai acertar ninguém. Não é previsível o resultado, mas lembre-se que nós temos a culpa consciente e a culpa inconsciente. A culpa inconsciente é quando a gente não prevê o resultado e acredita que não vai acontecer, e pode vir a acontecer, tá?
Aí ele responde pela culpa inconsciente. Mas aqui não é esse caso, porque disparo de arma de fogo é crime doloso. Quem dispara, dispara com dolo, tá? E aqui, ó, é constitucional a insuscetibilidade de liberdade provisória no delito de posse ou porte de arma. Gente, falou em liberdade provisória, você vai combinar comigo, preste atenção. A partir de agora, falou em liberdade provisória, todos os crimes cabem em liberdade provisória. O examinador vai tentar brincar com você, você vai chutar, marcar que é gol e falou, a Karine me ensinou que todos os crimes admitem liberdade provisória, tá? Qual que é a regra? A liberdade. Então, sempre vai admitir, é de onde? Admite liberdade provisória. Nenhum crime não pode ter liberdade provisória, ok? É mais fácil você combinar assim do que eu falar, o porte, posse, admite. Não, todos os crimes têm liberdade provisória. Ficou mais fácil, né? Então, eu acho que eu facilitei a vida aí de alguns de vocês. Eu trouxe também, tá? Essa questão aqui para falar sobre a questão da posse, tá? De armamento, de pingente, de munição. Já teve alteração da jurisprudência, então eu vou trazer para você. A posse isolada de grande quantidade, tá vendo? Essa questão aqui, ó, ela já vem falando grande quantidade para não deixar erro, tá? Falando que tem uma grande quantidade de munições de uso permitido, tá? Quando desacompanhado da apreensão de arma de fogo, não constitui crime. Gente, se é grande quantidade de munição, constitui crime. Agora, olha só o julgado do STJ. Um pingente de munição, tá? Eu esqueci qual é o calibre lá, ponto não sei o quê, tá? Um pingente aplicou o princípio da insignificância. Se vier na sua prova que tem uma munição de calibre 1,80, 1,50, você vai colocar que esse pingente não vai ser criminalizado, vai ser fato atípico pela tipicidade material, vai excluir, vai aplicar o princípio da insignificância, porque nós temos essa súmula aqui do STJ, esse entendimento. O que você anota? Um pingente, princípio da insignificância, tá? Não importa se a munição é do exército, é proibida, é permitida, uma munição não tem problema. Aquele pessoal que gosta de fazer pingente, colar, né, com a munição, é tipo isso. Aí você pode, tá de boa, tá liberado. Agora, a questão 2 e 3, as assertivas estão corretas. A cessão, mesmo que gratuita, então, quando você trabalhar a cessão, gente, você vai lembrar daquele que empresta a arma, tá? Te emprestei uma arma. Mesmo que gratuita, de arma de fogo de uso restrito, sem autorização, configura crime punido com a mesma sanção daquele que transporta arma de fogo de calibre permitido com numeração suprimida. Então, é aquele, você vai lembrar, raspagem de arma e emprestar arma, cessão de arma. Esses dois são figuras equiparadas, têm a mesma pena, tá? Então, o artigo 16, eu vou ter o parágrafo 1º. Esses dois, eles têm a mesma pena, tá? E o crime de disparo de arma de fogo é expressamente subsidiário, somente havendo punição do agente, caso a finalidade com o disparo não seja praticar outro crime. Ou seja, gente, eu já falei para vocês, crime de disparo de arma de fogo é subsidiário. Por quê? Se eu tiver um outro crime, o homicídio, eu disparei a arma, matei alguém. Esse crime mais forte, esse crime mais grave, ele vai ser aplicado a princípio da consunção, da absorção, e esse crime vai puxar, tá? O outro crime vai ser todo julgado ali e vai responder por um crime apenas, porque ninguém pode ser criminalizado 2 vezes pelo mesmo crime, tá? Senão vai vedar o princípio non bis in idem, não pode 2 penas para 2 crimes para a mesma pessoa. Estatuto do desarmamento. A conduta de emprestar. O que eu falei emprestar? É ceder, a cessão, tá? A terceiro, arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal regulamentar, configura o crime de porte ilegal de arma de fogo, tá? Se você está emprestando, eu vou ter o porte ilegal de arma de fogo, tá? Questão de número 20.
Se não contém, a arma que não contém, presta atenção, não tem o mecanismo de acionamento, ou seja, eu não posso ali puxar o gatilho. Estou falando do gatilho, meus amores, fica atento, tem como ter arma? Essa arma vai realmente acionar, vai disparar, vai matar alguém? É claro que não. Então, nós temos crime impossível. Mais fácil que isso, não existe. Mamão com açúcar, tá? Prova de escrivão da Polícia Civil, gente. Olha que prova. Gente, a prova é fácil, é só você ter calma para responder, tá? Combina? Promete que você vai ficar calma e responder com calma. Questão de número 22, tá? Eu tenho aqui, ó, dois crimes, tá? Eu acho que é essa a questão. Mandado de busca e apreensão no trabalho de João era um estabelecimento comercial de sua propriedade e de sua sociedade. E ele figurava como administrador e principal sócio. Apreendidas 2 armas de fogo de calibre permitido com numeração aparente, não estava raspado, devidamente municiadas, ok. João esclareceu que tinha as armas para defesa pessoal, mas não possui autorização nem registro das mesmas. Ele vai responder em crime único de posse de arma de fogo, afastando o concurso de delitos, tá? Ele vai responder por crime único. Ele vai responder somente, tá? Pela posse da arma de fogo. Então, você vai ter que lembrar da posse, da porte. A posse eu posso ter na minha residência, no meu trabalho, desde que não seja utilizado fora da minha residência ou do meu trabalho. Eu vou ter a posse. E eu não vou ter concurso, tá? Formal de crimes. Não cai para vocês o concurso de crimes, então não se preocupe, tá? Eu trouxe isso aqui só para a gente poder relembrar como que seria um caso prático na sua prova, vindo com a pessoa estar com mais de uma arma de fogo. E ele vai responder por um crime apenas, tá? É o crime de posse de arma de fogo de uso permitido. A questão de número 23, a gente vai passar para dicas imprescindíveis da Lei 9.099 de 95. Também no meu resuminho, tá? Tá lá todas as questões mais importantes que você tem que relembrar da Lei 9.099. Gente, só um minutinho aqui. Só molhar o bico. Já molhei. O tempo tá muito seco aqui em Minas. Então, bora lá. Já estamos, tá? Quase 9h30, mas meia hora para a gente conseguir falar tudo, tá? Vou falar tudo. Ficou alguma dúvida? Faça essa questão aí como revisão, como um processo de revisão de questões de legislação especial. Você não vai gastar muito tempo, porque já está tudo pronto, resolvido. O que você faz? Se persistir alguma dúvida, você manda mensagem para mim, tá? Que eu vou te ajudar, vou tirar a sua dúvida, tá? É só me chamar. Combinado? Então, aqui, ó. A letra D, tá? Que é a questão de número 23. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099, tá? Os benefícios da transação, da suspensão condicional, não se aplicam à Lei Maria da Penha e ponto final. Não vou fazer nada de bom, não vou beneficiar covarde que bate em mulher, e é assim uma questão de política criminal. Por isso, a Lei Maria da Penha ela é tão alterada todos os dias, tá? Por uma questão de proteção e efetividade da lei, que a lei vem perdendo, né? Toda a sua razão de existir, por exemplo, quando... Lembra que você pagava só uma multa e ia embora e podia continuar espancando a mulher, você não era preso, você pagava uma cesta básica. Então, por essa questão, gente, é a mesma coisa de não existir a lei. As leis começaram a se endurecer, as suas penas começaram a enrijecer. E agora não pode mais esses benefícios, transação penal, vamos trocar aqui, vamos fazer o acordo, vamos suspender o processo e você paga, faz outra coisa. Não, não pode, tá? Lembra-se disso. A letra A, tá? Segundo o STF, admite-se a suspensão condicional do processo por crime continuado,
mesmo quando a soma pena mínima da infração mais grave com aumento mínimo de um certo... Não, gente, falou aqui, ó, eu tenho um crime continuado. O que é aquele crime continuado? Por exemplo, todo dia eu furto, eu trabalho no supermercado. Todo dia eu furto R$10 do caixa. Então, nas mesmas circunstâncias, no mesmo crime, no mesmo modus operandi, tá? No artigo lá 72 do Código Penal, diz lá, o crime continuado, tá? É aquele que eu tenho o mesmo modo de fazer todos os dias. Desse jeito, gente, esses crimes aí, se eu tenho a pena superior a 1 ano, não vai caber suspensão condicional do processo. Eu tenho que ter a pena igual ou inferior a 1 ano para poder ter a suspensão condicional do processo, tá? Letra B, os crimes cuja pena mínima combinada em abstrato seja igual ou inferior a 1 ano serão processados no procedimento sumaríssimo. Gente, o requisito para se adotar o procedimento sumaríssimo, o que é o procedimento sumaríssimo? A gente tem um procedimento ordinário, a gente tem um procedimento sumário e sumaríssimo. O sumaríssimo, eu não vou analisar a pena mínima, eu analiso pena máxima. Então, qual que é a pena do crime do furto? 1 a 4 anos. Qual que é a pena máxima? 4. Então, eu vou analisar se eu vou aplicar o procedimento sumaríssimo pela pena máxima, tá? Agora, e a suspensão condicional do processo? Nossa, Karine, você acabou de falar. É para eu ver se você está conseguindo acompanhar. Por quê? O examinador gosta de brincar com isso. Porque na suspensão condicional do processo, ele quer saber a pena mínima. Já no procedimento sumaríssimo, ele quer saber a pena máxima. E você só precisa fazer isso. Separar quais são as penas máxima e mínima, para não confundir, tá? Professor, aqui, ó, de novo, deixa eu só concluir a letra C. Aqui, ó, outro erro. Segundo o STJ, né, ainda que a pena mínima pelo somatório ultrapasse o limite de 1 ano, gente, ultrapassou o limite de 1 ano, não vai poder haver aplicação da lei 9.099 na suspensão condicional do processo. Ultrapassou ali o limite, não pode. Tem que ser conforme a lei. Pode perguntar agora, por favor, meu amor. Eu já finalizei meu raciocínio. Não, o acordo de não persecução penal é cobrado para a gente também? Está lá no artigo 28 do Código Penal. No seu edital, diz pacote anticrime. Então, vai cair o acordo de não persecução penal, tá? Admite lá, você vai ter que fazer o seguinte, você pega o artigo 28, tá? Artigo 28A e vai fazer o seguinte, você vai fazer uma cópia dele numa folha e vai reler umas 3 vezes, porque na hora que cair na sua prova, o ANPP, você vai ter já conseguido relembrar, memorizar, eles vão tirar uma coisa ali, eles vão cobrar o acordo de não persecução penal. Mas, isso está lá no Código Penal, não é aqui da legislação 9.099 de 95, tá? Pode analisar lá. 14A, se eu não me engano, eu estou sem o meu código aqui, acho que é 14A. A letra E também, ó, para ser processado procedimento, né? Para ser julgado no sumaríssimo, dizendo que é pena o quê? Pena mínima. Então, o examinador, ele adora brincar com isso. Quando eu vou analisar procedimento, eu olho pena máxima do crime. Eu vou olhar qual que é a pena maior. Então, assim, o crime, normalmente eu tenho de 5 a 10. Então, eu vou olhar o quê? A pena máxima. Qual que é? 10. Eu vou olhar, tá? Ou se qualquer pena eu vou ter de tanto a tanto. Eu vou olhar a última, que é a pena máxima, tá? Tranquilo. Para ver procedimento. Letra B. Não obtida a composição dos danos civis, pode o Ministério Público realizar a proposta de transação penal, sendo que, da decisão que apreciá-la, caberá recurso a ser julgado por uma turma composta de 3 juízes em exercício no 1º grau de jurisdição. Vamos por partes. Não obtida a composição dos danos civis. Karine, o que é isso? Vou te explicar. Quando você furta uma pessoa, tá? E você vai falar assim, ó, chega lá, você foi preso em flagrante, e aí, na hora da sentença, o juiz falou, vamos, né, compor os danos. Você vira e fala, aqui, eu vou pagar o dinheiro do celular.
E aí você faz o quê? Uma composição civil dos danos. Gente, compor os danos é ressarcir os danos. É uma ação simples de indenização daquele prejuízo que você deu para a vítima, tá? Nesse caso, o Ministério Público, ele realiza, se não tiver isso, primeira coisa, vai ter uma audiência. Chega lá, fala assim para o réu, você quer pagar? Não, não tem dinheiro, não vou pagar. Aí, o que o Ministério pode fazer? Vamos fazer uma transação penal? O crime de furto é baixo, é pequeno, foi uma contravenção penal que a pessoa realizou, ou sei lá o que for. É um crime baixo. E aí ele é réu primário, vamos abaixar a pena. O que acontece? Gente, vale a pena? O sistema carcerário está lotado. Vale a pena eu colocar uma pessoa que nunca praticou um crime, tá? Que tem uma vida, mas que acabou vacilando um dia. O que o Ministério Público faz? Ele faz uma transação penal, tá? Que é justamente você paga uma outra pena restritiva de direito, você paga uma multa, você paga outra pena sem ser a prisão. E a pessoa fala, ótimo, adorei, gostei, vou fazer. Só que ela não pode descumprir. Se ela descumprir, ela vai para a cadeia, tá? E aí, se o Ministério Público ele fizer essa transação, vai ter a decisão. Vamos supor que a vítima não gostou dessa decisão da transação. Ela pode recorrer? Pode. Ela vai recorrer para quem? Para essa turma de juízes de primeiro grau. Quem que é turma de primeiro grau do juiz? É aquele que é o primeiro, o substituto que está começando, que está lá nos juizados. Nós estamos falando da lei dos juizados especiais. É aquele que primeiro, de primeira instância, que está entrando lá no juizado, tá bom? O restante está tudo errado. Tá aqui, ó. Que eu quero que vocês leiam o artigo 74, 76, 82, 76, 78, 82, tá? É os que mais caem quanto à Lei 9.099. Qualquer dúvida, você me fala. A gente pode, quem sabe, se você tiver muita dúvida com os juizados especiais, eu dou uma aula de juizados especiais. Mas aqui, eu já parti do pressuposto que você já estudou essa lei, eu só estou revisando pontos essenciais, importantíssimos dessa lei, tá? Porque você, candidato, tem que saber todas as leis, de tudo, tem que ler elas todas. O que eu fiz? Eu achei melhor fazer um caderno de legislação especial, fui lá, coloquei, né, os sumários, coloquei tudo bonitinho ali, separei, e fui colocando todos os pontos que eu acho mais importantes. É lógico que eu não transcrevi a lei inteira, isso aí eu faço lendo, eu imprimo e leio, mas para colocar pontos importantes, para poder fazer uma revisão. É assim que eu trabalho. Método de revisão, porque a cabeça acaba esquecendo muita coisa. Sobre a questão, gente, do juizado especial criminal, quem fez meu simulado hoje sabe, tá? Eu já coloquei lá. Olha só, nós temos o direito do quê? Da composição dos danos civis, tá? E se for ação penal privada ou condicionada à representação, o acordo vai ter um acordo, né, de transação, nesse caso. O que vai acontecer? Vai homologar esse acordo e vai renunciar ao direito de queixa ou de representação. Se a pessoa, ela faz com a vítima, por exemplo, ela fala, eu vou te pagar agora o celular. Ela pode depois entrar com a ação? Não. Ela renuncia o direito de queixa e de representação. Olha que fácil. É isso que está aí no artigo 74 da lei, tá? Não tem grandes dificuldades. É a leitura da lei, a sua banca cobra. Literalidade de lei. Então, ela pode pegar lá um artigo da Lei 9.099. Outra coisa que quem fez o simulado, lembra da citação por edital. Quero que vocês lembrem, não cabe citação por edital, tá? Não cabe citação por edital nos casos dos juizados especiais, tá? Sempre cobram a mesma pergunta. Se você abrir lá no QC, na plataforma de questões, e colocar juizados especiais, qual que é a questão de prova mais recorrente é quanto à citação do edital. Porque você vai lá e já lembra, né, que você estudou direito civil, processo civil, pô, citação por edital, o réu não está lá, está desconhecido o lugar, citação por edital. Não, meu amor, 9.099, nesse caso específico, essa legislação especial, juizado especial, não tem citação por edital. E aí, vocês acertaram no simulado, vocês erraram? Me fala aí, pode falar a verdade. Eu acertei, acertei também. Professor? Oi. Eu me perdi um pouco aqui. A 25 ficou errado. Por sentença irrecorrível. Aqui está falando que acarreta renúncia ao direito. Nos casos está correta.
A 25 é correta. Eu não coloquei, né? Uhum, tá certo. Obrigada, professora. Tá certinho. 26. Gente, nós temos o seguinte, competência, né? Então, regra é o lugar da consumação lá do delito, tá? Não confunda luta, Código Penal, aplicação de lei, tá? Lugar, que é ubiquidade, teoria da atividade, que é ação ou omissão, você não pode confundir com, é diferente da teoria adotada no CPP, que é a teoria do resultado. E aqui é outra teoria adotada, que não é a do Código Penal, é a teoria do juizado especial. Então, aqui a lei dos juizados especiais adotam o princípio da atividade, tá? Então, o que você faz? Você faz uma tabelinha. Eu já coloquei essa tabelinha lá no grupo para vocês, eu falo, tabela vale ouro, porque você revisa todo dia e você otimiza seu tempo em 1 milhão de vezes. Você fica, já sei qual que é. Vai cobrar o nome de teoria para você. Vai. Então, você tem que saber, se perguntar qual que é a teoria adotada no juizado especial, é a teoria do princípio da atividade, teoria da atividade, tá? Você pode colocar sem erro. Tem aqui alguns julgados que eu trouxe para você também estar anotando e memorizando, tá? Agora é hora de você entrar, buscar dizer o direito, ler todos os casos de por que aplicou? Não. Agora é aquela hora, copia e cola, pronto, gravou para a prova. Gente, última semana é semana de revisão, é semana daquelas coisas assim que você só grava, porque a sua cabeça acaba perdendo. Então, é aquela assim, você vai pegar a tabela dos crimes hediondos para reler, você vai reler alguma coisa do código para poder relembrar, tá? Você não vai focar em ficar estudando. Interceptações telefônicas, vai vir uma questão de prova da Lei 9296 de 96, tá? Será? Eu tô apostando que sim, tá? Vai vir. Por quê? São meios de obtenção de prova, gente. É uma técnica especial da Polícia Civil, né? Eu acharia um absurdo não vier na minha prova. Uma técnica que a Polícia Civil, ela utiliza todo dia. Para mim, faz sentido cobrar mais essas questões do que eu cobrar, por exemplo, sentença, processo. Você não vai trabalhar durante a fase de processo. Você só trabalha na investigação. Então, né, eu acho que o meio de obtenção de prova, né, como tem lá na lei 2.850, colaboração premiada, interceptação, captação, infiltração de agentes, ação controle, eu acho que você tem que saber, porque é aquilo que você vai trabalhar todo dia, apesar de não estar previsto expressamente a lei 2.850, o seu edital traz pacote anticrime. Qualquer alteração que trouxe no pacote anticrime pode ser cobrado para você. Então, acordo de não persecução penal é certeza. Cadeia de custódia lá das provas é certeza, artigo 158, vai cair, é o que eu venho falando para vocês, vai cair cobrança, atualização e vai cobrar qual que é também, por exemplo, a teoria do lugar do crime lá no Código Penal, qual que é a teoria no Código de Processo Penal, porque isso normalmente é o que confunde o candidato. Você não vai errar isso. A gente já fez tabela, a gente já conversou sobre isso, eu sempre venho falar, atenção para aquilo que não pode, não pode confundir. Separa, Código Penal é uma teoria, Código de Processo Penal é outra teoria, e legislação especial aqui na Lei 9.099, meus amores, é teoria da atividade, tá? Agora, 9296, né? Não será admitida interceptação quando a prova puder ser feita por outros meios. Não será admitida quando ela puder ser feita por outros meios disponíveis, tá? Então, quer dizer que a interceptação telefônica ela é a última ratio, eu só vou usar ela quando nada mais deu certo. Eu tentei ação controlada, né? Que é o flagrante diferido, postergado, retardado, não deu certo. Eu tentei testemunha, depoimento, investiguei, fiz captação ambiental, fiz isso, todos os tipos de meios de investigação. Aí você fala para o juiz, o delegado manda, juiz, olha, vai ter que ser interceptação porque eles estão fazendo tudo pelo telefone, a gente não consegue captar nada. E aí vai conseguir autorização judicial, tá? Nesse caso, o juiz pode fazer de ofício. Lembre que a Lei 9296 não alterou esse dispositivo, tá? Quanto à penalidade, tá? Os crimes têm que ser, no mínimo, de reclusão, tá? Tem que ser punido com reclusão, ou seja, tem que ser crimes mais graves. Gente, eu vou colocar a Polícia Civil inteira interceptando uma pessoa que praticou um crime de, sei lá, jogo do bicho,
uma contravenção? Não. Tem que ser crimes relevantes, é óbvio. Eu não vou gastar o dinheiro do Estado para ele ficar investigando bobagem, tá? Autoridade policial. Ele somente vai requisitar, representar pela interceptação telefônica durante o inquérito e o Ministério Público vai ser o quê? Durante o inquérito ou durante o processo ele pode, tá? Constitui contravenção penal? Não, gente. Existe lá no artigo 10 da Lei 9296 um crime para aquele que viola, que faz interceptação sem autorização. Por exemplo, eu sou delegado de Polícia Civil. Eu tenho todos os recursos, os aparelhos para poder fazer a interceptação telefônica. Eu não peço autorização para o juiz, tá? Eu não tenho autoridade para isso, e eu vou interceptar o telefone do meu marido, porque eu estou achando que ele está me traindo, que eu estou tomando a gaia, um belo chifre, e vou fazer isso. O que a delegada Karine vai responder, tá? Reclusão de 2 a 4 anos aí, é um crime, tá? Quem faz interceptação telefônica sem autorização legal, sem a autorização judicial, é crime, não é contravenção penal. E a pena é de reclusão da interceptação de 2 a 4 anos. Muita gente acaba não lendo, o artigo 10, que é esse crime aí, então eu trouxe para você relembrar. Questão, o prazo da interceptação telefônica, 15 dias, pode prorrogar o tanto que eu quiser. Eu falo, juiz, eu estou pegando muita coisa, eu quero mais, quero mais, quero mais. Se justificar, 15 dias é prorrogáveis e assim, sucessivamente, tá? Só que eu tenho que demonstrar que eu preciso continuar investigando. Questão 29, tá? De prazo de fixação aqui, prazo fixado pelo magistrado na decisão que autorizou a interceptação telefônica não é válido. O que acontece? Ele fala que o magistrado, de maneira fundamentada, autorizou a interceptação pelo prazo de 30 dias, tá? Como que acontece? Antes, tinha que esse prazo não era válido. Só que, olha só, nós temos agora uma recentíssima alteração do STJ, eu venho trazer para vocês, que, considerando se for um caso muito complexo, tá? Vamos supor um caso concreto que eu tenho uma organização criminosa, né? Que eu tenho várias pessoas trabalhando, é muita gente na divisão hierárquica de tarefas. Nesse caso, pode ser determinado pelo prazo de 30 dias, autorizadas ainda as renovações sucessivas, ou seja, eu coloco lá 30 dias em vez de 15. Pode. Quer dizer que eu já estou dando o juiz está decretando uma interceptação telefônica já com a prorrogação. Não tem problema, o STJ entendeu assim, tá? Tá aí o habeas corpus 106, 129, Mato Grosso, tá? Aí eu trouxe aí julgado recente. Questão de número 30. Tá. Aqui é um caso, tá? Nós vamos ter que refazer aqui para poder fazer a questão. CPI, tá? Eu acho que como a gente está passando pelas CPIs da fake news, CPI da Covid, CPI, vai cair uma questão de CPI na sua prova. Trouxe aquela tabelinha marota que eu adoro trabalhar para ficar fácil para você estudar, tá? A CPI, gente, determinou a interceptação telefônica de Jorge. Pode. E essas provas, aí conseguiu colher o Ministério Público que oferece denúncia, né? A CPI manda para o Ministério Público, ele oferece a denúncia e encaminhou a transcrição dessas conversas. E aí, essa conversa, essa fita lá, fita não, gente, hoje é tudo no áudio, né? Tá tudo no áudio. Essa interceptação, ela é legal? Essa transcrição, essa conversa de diálogo, é uma prova lícita ou não? O CPI pode instaurar interceptação? É aí que tal. A relação de dados telefônicos de João configura prova válida, mas a transcrição, né, a conversa da interceptação telefônica é prova ilícita, tá? Então, tem aqui um resumo maravilhoso que eu fiz para você, tá atualizado, tá certinho. O que a CPI pode, o que a CPI não pode. Eu vou ler com vocês? Não, tá faltando pouco tempo. Isso aqui você vai fazer uma transcrição para o seu caderno, porque você não é bobo, você é esperto e você vai relembrar isso aqui, tá? 31. Aqui eu tenho um crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pena de detenção de 2 a 4 anos, tá? E aí dizendo que o Ministério Público encontra dificuldades
na obtenção da justa causa, ou seja, da autoria da materialidade, mas consta informação que Carlos conversa e ri dos fatos com os amigos ao telefone admitindo esse crime, tá? É correto afirmar que o delegado vai representar pela interceptação de comunicação telefônica, tá? Não deverá ser decretada em razão da pena prevista ao delito investigado. Gente, qual que é a pena do artigo 302 do CTB? Tá aqui, ó, detenção. O pega da questão era você lembrar que na interceptação telefônica é somente os crimes apenados com reclusão, tá? Então, tem que prestar atenção. Às vezes você acaba se ludibriando com a questão, lendo e pensando em outra coisa, e, na verdade, só queria uma coisa besta, uma palavra. Era detenção, estava escrito, e precisava ser reclusão, por causa dessa pena, tá? Então, preste atenção na pena, tá aqui os requisitos. Precisa de ordem judicial, é um meio de prova, a interceptação, é imprescindível exigir indícios razoáveis de autoria e a infração punida com pena de reclusão. Lembre-se, tá? Questão 32. Da Lei 12.830 de 2013, está no seu edital, está lá falando que a função do delegado é uma função técnica jurídica, tá? Que é a polícia judiciária. Nós temos duas polícias judiciárias, polícia civil, né, e a polícia federal. As duas são investigatórias, lembre-se disso. E o artigo 2, né, da lei diz que as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado, tá? Então, quer dizer que eu não posso delegar o serviço da polícia para o particular. E a natureza jurídica, por quê? Tudo é feito de acordo com a lei, o delegado vai ter que fazer o quê? Uma análise do caso concreto para ele poder fazer um indiciamento. Gente, é a lei mais curtinha, tá? Então, você vai ler lá, são pouquíssimos artigos, são 7 artigos que você lê, importantes lá. Eu quero que você leia. Você não vai gastar mais do que 5, 10 minutos para ler essa lei, tá? Então, entra lá no site do Planalto e dá uma olhada, que se cair essa questão, você já sabe, tá? Lei de abuso de autoridade, tá? Lei 13.869 de 2019. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretende produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado, tá? É um caso de um delegado que divulgou o caso de um menor, tá? Que tinha acontecido um crime de estupro, ele divulgou uma gravação. É flagrante que ele cometeu o quê? Abuso de autoridade, tá? Aí, o que aqui fala? Trata-se de crime de abuso de autoridade. Ok, tá certinha, tá? Próxima. Comete crime, sim, decretar condução coercitiva de testemunha ou investigado, manifestamente descabida ou sem prévia intimação. Isso aí, detenção de 1 a 4 anos, é crime, comete crime, tá certinho. Aqui são alguns crimes, gente, para você relembrar. Mas você tem que ter lido todos, tá? Só passar do olho lá, porque você vai ver que são crimes em relação a você deixar de fazer alguma coisa, nós vamos ver, prestar informação falsa no procedimento judicial, tá? Ou policial. Imagina você foi chamado, intimado para prestar um depoimento porque você era o policial lá daquele plantão. Você vai e presta informação falsa. Gente, você vai responder por abuso de autoridade, porque você tem fé pública, você não pode sair por aí mentindo. Isso aqui é o tal do mentiroso, tá? Não pode. Eu quero muita atenção com as questões do artigo 6º, 7º, 8º. Vai cair na sua prova, tá? Artigo 6º, 7º, 8º de abuso de autoridade. A leitura atenta, que serão as penas aplicadas nessa lei, independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa. Quer dizer que a pessoa que comete o crime de abuso de autoridade ainda vai responder na esfera civil e também na esfera administrativa, tá? Além da penal, que é o crime de abuso de autoridade. As responsabilidades civil e administrativas são independentes da criminal. Até aí, tudo bem, você já sabe que nós temos a esfera penal, civil e administrativa. Ok, eu sei que você sabe disso. Lá dentro de você, eu sei que você sabe. Não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria
quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Gente, o juiz do direito penal, o juiz criminal que ele chama, ele bateu um martelo, acabou. Eu não tenho que voltar lá para o juiz civil para poder resolver nenhuma questão, tá? É assim. E sobre a questão de fazer coisa julgada, tá? Faz coisa julgada, nesses casos, excludentes de ilicitude. Tá tudo aqui para você ler rapidinho. E comete, ó, magistrado não responderá por crime de abuso de autoridade. Cadê? Vai responder sim. Aqui não tinha que ter o 38. Olha só, inovar. Cadê? Não, não é esse não. Inovar artificiosamente no curso de diligência de investigação, estado de lugar de coisa ou de pessoa. Então, vamos supor, você está sendo investigado que você utilizou sua arma, né? Fez utilização de arma letal durante seu serviço. E aí, durante a investigação, foram convidados, né, foram convocados os peritos para analisar lá. O que você fez? Você estava com medo, né, de responder pelo crime de homicídio, você trocou o corpo de lugar, você tirou algumas coisas ali do lugar do crime, você inovou, né, artificiosamente, ou seja, você mexeu no local do crime, você vai responder por abuso de autoridade, tá? Detenção de 1 a 4 anos. E aqui diz, a autoridade que inova o estado de coisa a fim de eximir-se, ou seja, a fim de não ser responsabilizado. Então, nesse caso, ele vai sim cometer crime de abuso de autoridade. Cheguei na questão que eu queria. Essa questão aqui, já caiu questão de prova, mas eu gosto muito dessa pegadinha dela, tá? Porque eu já errei, então, assim, eu acho maravilhosa essa questão. Esse artigo 12, né, que veio agora em 2019, ele é muito bacana para cair em prova, que diz que comete abuso de autoridade aquele que deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante ao juiz, tá? Deixar injustificadamente. Você consegue ver aqui que é injustificado, ou seja, não tem justificativa. Qual a necessidade? Meu filho, você prendeu alguém no seu plantão. Ok. A Daniela, futura policial civil, prendeu um ladrão lá. Para que você vai deixar aquele cara ali? Qual a necessidade de deixar ele sem falar o flagrante para o juiz? É sua obrigação, está na lei. Você tem que imediatamente dar ciência ao juiz, aos familiares e papapá, tá? Conforme a Constituição. Também, vai responder para o abuso. Deixar de comunicar imediatamente o quê? A prisão temporária. Deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa onde se encontra a sua família ou por ela indicada. E aqui, ó, olha só essa pegadinha. No prazo de 12 horas está errado. Por quê? Deixar de entregar ao preso a nota de culpa no prazo de 24 horas. O que é a nota de culpa? Quando você vai preso, você leva o preso, tá? Você entrega a nota de culpa, que vai ter o seu nome, o nome do condutor, o nome da delegacia, o nome dele, por que ele está preso, qual que é o flagrante dele. A nota de culpa, qual que é a culpa que ele está ali preso. Só que essa nota de culpa tem que entregar em 24 horas, tá? A comunicação é imediatamente. Agora, deixar de comunicar ao juiz ao flagrante é injustificadamente. Você conseguiu ver aqui? 1 é injustificadamente, o 2 e o 3 é comunicar imediatamente e o prazo de nota de culpa é prazo de 24 horas. Eles vão colocar 12 horas, 15 horas, 6 horas, 20 horas. Não, é 24 horas. Você tem que entregar para o preso o quê? O motivo daquela pessoa estar presa, o nome do condutor e das testemunhas. Aí eu falei, era isso mesmo, tá certinho, tá? E também quem prolonga a execução sem motivo justo e excepcionalista. Por exemplo, chega lá na delegacia, alguém está numa prisão simples, na cadeia pública, e tem um alvará de soltura. Você vira e fala, não quero soltar esse preso, não, esse preso é muito chato, não gosto dele. E aí você prolonga a execução da prisão dele. Pode, Arnaldo? É claro que não, né? Isso é um abuso de autoridade, assim, absurdo, não pode. Efeitos automáticos. Eu lembro que eu falei com vocês que o examinador adora cobrar efeito automático da pena. O que eu trouxe para vocês, meus amores? Tararã, tá aí a tabela. Eu sei que vocês amam e eu amo também. É só memorizar a tabela, tá? Olha só.
Eu tenho automática, lavagem, a perda do cargo é automática, tortura é automática, ORCRIM é automática, tá? Lembrando que nós temos uma decisão recente do STJ dizendo que não é automática, essa parte aqui é inconstitucional, quem assistiu minha última aula, tá? Então, lembre-se disso. Se vier perguntando, STJ diz que não é mais automática. Abuso não é automática, racismo não é automático, tá? Aqui eu quero que você lembre que no abuso de autoridade, a obrigação de indenizar é automática. Agora, o inciso 2 e 3 da lei de abuso de autoridade precisa da reincidência específica. Então, a pessoa tem que praticar 2 vezes o crime de abuso de autoridade para ele perder o cargo, entendeu? Então, não é automático no abuso de autoridade, só que a indenização, reparar o dano, vamos, por exemplo, você é um policial, comete abuso de autoridade, sai quebrando tudo e quebra o celular de alguém na rua, porque você falou que ele não podia te filmar. Olha que maluco, você vai ter que pagar aquele celular daquela pessoa, você não podia, você como policial, você não pode quebrar o celular da outra pessoa porque ela está te filmando. Inclusive, você vai se resguardar. Agora nós vimos uma decisão recente, tem pouco tempo do STJ, que você vai estar com câmera. Você vai se resguardar e se proteger, é muito melhor para você. E também para a gente ficar livre desses abusos estatais, desse arbítrio estatal, né? Dessa violência. A inabilitação na lavagem é o dobro do prazo da pena e na tortura também é o dobro, tá? Então, lembre-se, qual que é o prazo? Você vai ter que memorizar que é o dobro, lavagem e tortura. Na ORCRIM é 8, no abuso é de 1 a 5 anos de inabilitação, no racismo não tem. Aqui, ó, o único que não é efeito condenatório da sanção é no abuso de autoridade, porque no abuso de autoridade, a perda do cargo não é um efeito condenatório, é uma sanção, porque ali eu tenho um crime de abuso de autoridade. Nas outras, eu tenho o quê? Efeitos condenatórios, tá? São efeitos condenatórios. Quer dizer o quê? Eu vou ter o efeito condenatório na sentença de racismo, tá? Não é uma sanção. Então, é só uma tabelinha. Aqui, meus amores, você vai ler com atenção os resuminhos. Tá aqui, ó. Pulo do gato, tortura imprópria, tortura por omissão. Não é equiparada a crime hediondo e uma eventual condenação, diferente da tortura própria, não vai acarretar a perda automática do cargo público. Quem fez meu primeiro simulado viu, porque errou essa questão. Então, já está atento, já está esperto, né? Então, assim, já está maroto ali, já está ligado, não vai errar essa questão. Gravem isso, tá? A pena daquele que omite é sempre menor. Eu trouxe a causas de aumento de pena, qual é a classificação das torturas, tá? Simples, grave com morte, quais são os tipos. Eu disse que não configura tortura, discriminação sexual, por gênero, política, econômica e social. Tortura, você lembra que tem 2 R's, então você vai lembrar que é raça, racial ou religiosa, apenas, tá ok? Aí o resuminho aqui do efeito automático da lei de abuso de autoridade. Você vai ler, tá? Quais são os casos. Não há crimes culposos, não tem forma tentada, são todos dolosos. Tem os esquemas aqui, ó, que pode, se pode aplicar os benefícios da lei 9.099. Esse resumo aqui, gente, eu poderia ter ficado a aula inteira lendo ele com vocês, mas eu sei que ler você consegue ler em casa, então vai ser mais produtivo. Para mim, para você, você lê e após a leitura, se você tiver dúvida, você me perguntar, tá? Mas eu fiz o quê? Um condensado de cada lei, um resuminho. Então, eu tenho aqui conceito de funcionários, crimes do consumidor, Código de Defesa do Consumidor, tá aqui, toma nota, faz esse esquemazinho da lei de drogas, que nós vimos bastante questões, tem o STJ, que é as posições, os julgados. Esses resuminhos, gente, é aquele resumo da semana da sua prova, para te confortar, para te acalentar, para ver que realmente você está fazendo um resumo, mas você está fazendo um resumo condensado, pequeno, possível. Quer dizer que você vai permitir descansar e falar para o seu cérebro, eu estou revisando pouco, você não vai conseguir fazer tudo, humanamente impossível. Então, não cobre de você além, porque se você se cobrar, você vai acabar errando por nervosismo. Então, fica tranquilo, fica calmo, de coração, tá? Você vai ler aqui, ó, dos crimes hediondos, anotar aquela tabela maravilhosa que eu trouxe de crimes hediondos, de tudo.
Da interceptação e captação, as diferenças, você vai dar uma lida nesse resuminho aqui, que tem poucas páginas, tá? Então, de coração, gente, agradeço a companhia de vocês, eu espero que a aula tenha sido produtiva, que eu tenha conseguido passar por alguns pontos. A gente pode marcar uma próxima aula, caso tenha ficado dúvida, me chame no WhatsApp, é gratuito para eu tirar alguma dúvida sua. Então, de coração, espero que vocês tenham gostado desse resumo, tá? E eu acredito que vai dar tudo certo, que vocês vão conseguir, não é prova da NASA, vai cair somente, que vocês sabem. A revisão, a mega revisão de direito penal, semana que vem, eu tenho certeza que eu vou adivinhar todas as questões de prova, tá? Eu vou chutar, assim, que eu tô com a bola de cristal. Eu vou conseguir adivinhar, eu vou trazer um resumo da matéria toda, como se fosse uma questão, né, de prova para cada, e eu vou acertar. Então, bons estudos. Agora, descansem. Descansem. É momento agora de descansar. Uma mente atolada, uma mente cansada, ela não vai conseguir aprender e fazer uma boa prova, tá? Vocês são maravilhosos. Agradeço a companhia de vocês nesse sabadão. Agora é pizza, Netflix e descansar. Amanhã, novo dia. Domingo, vocês vão estudar, mas vão fazer uma revisão tranquilo. Nada de desespero, nada de muita correria. Agora é aquela revisão de lei, vocês ficarem tranquilas e promoverem alguma forma que você sabe que você vai ficar tranquilo. Então, tente isso daí, tá? Bons estudos e qualquer dúvida é só me chamar. Boa noite, bom sabadão, Professor, bom final de semana. Pode perguntar. tem gabarito das últimas aí? Porque eu não consegui pegar, não. O gabarito das últimas é o crime lá dizendo, falando assim, é crime. Aí eu coloquei o artigo falando que é crime sim. É o crime que está lá previsto na lei. Conseguiu entender? Esse material o prof vai enviar aí também pelo Márcio aí tudo, né? Sim. O Márcio vai enviar somente para aqueles que realizaram a inscrição, porque os alunos pediram, né, na última aula, que não quer que envie no grupo. Então, somente para aqueles que estão realmente estudando, que estão aí se inscrevendo, né, e assistindo a aula online aí, nesse sabadão, 10 horas da noite, muito tarde. Aqui é só os primeiros colocados, só os caveiros. Aqui é só os guerreiros brutos. Aqui é só os guerreiros brutos. Então, estou vendo aqui. Vai sair primeiro colocado. Eu quero ser convidada para o churrascão, tá? Vocês me chamam lá que vai dar tudo certo. Um beijo no coração de vocês. Boa noite, bons estudos. Um beijo. Beleza, pessoal. Bem, fechamos mais uma semana aí de revisão, né? Temos, já coloquei lá no grupo a programação para a semana que vem, tá? Então veja aí quem vai participar, quem, né, se organize com relação aos horários, tá? Coloquei também já, né, as questões comentadas do gabarito para quem fez, do simulado para quem fez, ok? E o ranking, perfeito? Pessoal, um abraço. Em seguida já vou subir a aula e já coloco à disposição de vocês também. Um abração, até a próxima, até mais.